Hello everyone and welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma English Class. Estamos com a nossa aula 3.1, a última aula desse tema super, hiper, mega, ultra, power, big e master importante, que é o Present Perfect. Esse tempo verbal que, como eu falei para vocês, não tem uma ponte do português para vocês fazerem, pode ser traduzido tanto para o presente, pode ser traduzido tanto para o passado e pode ser traduzido também ao pé da letra. E essa é a confusão que gera com todos os estudantes de língua inglesa. Não tem um ser humano que fale que Present Perfect não trouxe aí um pouquinho de dificuldade. Eu fui uma aluna que também tive dificuldades. Estou aqui para tentar sanar a dificuldade de vocês. Lembrando que essas aulas, elas são ali a ponta do iceberg. Você com interesse de aprender mais, claro, vá atrás de mais informações. Ainda mais hoje que temos aí um mundo da internet cheio de informações, inteligência artificial, tá tudo perfeito para você achar cada vez mais e sanar suas dúvidas e aprender cada vez mais uma vez, falando cada vez mais. Aula 3.1 e olha, a primeira vez que eu acerto o lado direito, o lado certo, que era a mão direita aqui, 3.1 comigo, teacher Patrícia Rechier, e o título da aula é esse aqui. Errei de novo. Errei de novo. What have you done this month? É uma pergunta. E perceba que essa pergunta é feita com o pronome interrogativo lá no início, ó, what. Você conhece muito bem a primeirinha palavra lá. O que você tem feito este mês? Ou o que você fez este mês? Mas como é um mês inteiro, né? Então, dá a ideia aí de uma coisa que está sendo contínua, tem progressão ali no sentido de várias coisas. Então, é até legalzinho você traduzir ao pé da letra, neste caso aqui, what have you done this month? O que você tem feito este mês? Que não acabou ainda, né? O mês não acabou. A ideia é essa, a gente vai ver sobre isso já já. Present Perfect, Time Expressions e a diferença de Present Perfect versus Simple Past, que é onde pega mais, por mais que o presente perfeito seja traduzido bastante com o presente, às vezes, mas a dúvida maior pega com passado simples aqui. Pega geral, e a gente vai ver sobre isso hoje também. Então vamos lá, já vimos que o presente perfeito fala sobre experiências de vida, né? Experiências que você tem na sua vida, muito utilizado com aquela palavrinha ever, que é o já alguma vez na vida. Vimos que ele tem uma conexão entre o presente, no caso, entre o passado e o presente, e a ação é o mais importante, o foco é sempre na ação e não quando aconteceu essa ação. E que mais? A gente viu também que a gente pode usar ele com frequency words, palavras de frequência, para dizer sobre ações múltiplas, repetidas, experiências que você já teve várias vezes na sua vida, once, uma vez, twice, duas vezes, assim por diante. E vamos ver uma outra forma de usar o Present Perfect, que é essa aqui, ó. Também utilizamos o Present Perfect para falar de ações realizadas durante o período que ainda não findou, que ainda não acabou, que ainda não terminou. Vamos lá para a tela para a gente ver isso melhor? Let's go! Temos uma pergunta logo aí de início. Have you driven today? Presta bastante atenção. Claro que a estrutura de Present Perfect você aprendeu também na aula passada e você sabe muito bem que para fazer perguntas o auxiliar passa na frente, exceto quando é uma pergunta mais elaborada, aí você vem com o pronome interrogativo antes do auxiliar. Quando é uma pergunta de sim ou não, yes or no question, você usa o auxiliar na frente. Claro que também temos esse aqui, dependendo do pronome pessoal que você usa. Então aqui a pergunta significa: você dirigiu hoje? Hoje, today. Presta bastante atenção. Um período do dia que ainda não findou. São 4 horas da tarde, eu pergunto para você, have you driven today? Hoje ainda é hoje. Vai deixar de ser hoje quando completar lá meia-noite, né? 23h59 é o último momento do dia de hoje. Então, tem a ver com isso. She has traveled twice this week. Aqui a gente tem duas situações. A gente tem aqui a estrutura de presente perfeito, a frequência, que foram 2 vezes, e aqui um período de tempo que ainda não findou. This week. She has traveled twice this week. Ela viajou 2 vezes esta semana. Esta semana ainda não findou. Eu estou falando hoje, por exemplo, é sexta-feira, a semana vai findar exatamente no sábado, porque toda semana inicia no domingo. My friends haven't taken 3 online courses this year. Meus amigos não fizeram 3 cursos, não. O taken aqui vem do verbo take, que é um verbo também muito coringa,
que é um verbo que é traduzido, tem várias traduções para ele, dependendo do contexto, não como o get, por exemplo, mas aqui o taken é no sentido de o quê? Como eu estou falando de cursos online, então a gente traduziria em português o quê? A gente fez 3 cursos online. Aí o quê? Este ano, estamos no mês de April, abril. Então o ano obviamente não terminou, nem chegamos no meio do ano. Então é um período de tempo que não findou. Perceberam? É um outro tipo de uso que a gente tem com o presente perfeito. Então, perceba que eu estou traduzindo todas essas palavrinhas aqui como se fosse passado. Se eu pedisse para você, aluno, traduzir, ela viajou 2 vezes esta semana, você fala viajou, viajou é passado. Eu vou traduzir sim, como se fosse o passado simples. Depende. Existe aí situações em que você até pode fazer a tradução para o passado simples, porque no inglês britânico, por exemplo, ele utiliza muito, até voltar aqui para vocês alunos aqui na tela, o inglês britânico utiliza muito o presente perfeito, eles gostam muito do presente perfeito. O inglês americano, norte-americano, por exemplo, eles às vezes traduzem com o passado em algumas situações, e realmente eles são intercambiáveis em algumas situações. Outras nem tanto. Porque o passado simples fala de ações que finalizaram, que são acabadas, que já foi, passado. Há 1 segundo já é passado. Então, existe aí uma questão de intercambiabilidade, ser intercambiável, não sei se a palavra existe, gente, eu acho que eu inventei uma palavra aqui. Intercambiável, ou não existe, não sei, enfim. Intercambiável sim, agora a outra não sei se eu tá ficando doida. Mas, entretanto, contudo, todavia, é interessante que você saiba que existe uma nuance muito grande entre esses 2 tempos verbais e que nem sempre o ideal é você usar o passado simples e sim o present perfect. É difícil, porque na hora que eu falo, ela viajou 2 vezes essa semana, você fala, viajou é passado. Então eu vou colocar passado. She traveled twice this week. She traveled. Ou seja, fica igualzinho essa frase, a única coisa que muda do passado simples é a não presença do has. O has não viria. Tipo, sumiu ele aqui. Acabou. Mas eu não posso chegar para vocês e falarem use o passado simples, sendo que eu posso muito bem dizer para vocês que o present perfect seria o ideal mesmo, o perfeito, o perfeitaço. Agora sim, o meu cordãozinho aparecendo. E aí, por isso que mora o perigo. Então, todas essas frases que vocês viram aqui, elas são traduzidas no passado, mas eu uso present perfect, que tem uma conexão com o passado e o presente. Muito bem? Bora voltar lá para a tela. Tendo dito isso, muito importante, vamos para uma segunda situação, que é a situação aqui do que também usamos o present perfect para ações inacabadas. Veja bem, que não foram acabadas, você entende muito bem. Ou ações que começaram no passado, obviamente, e continuam até o presente. Para ações inacabadas, ou ações que começaram no passado e continuam até o presente. Essas 3 palavrinhas aqui são muito utilizadas. O how long, que é um pronome interrogativo. O how é um único pronome interrogativo no inglês que começa com H. Os pronomes interrogativos no inglês são conhecidos também como WH question, que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Vocês aprenderam lá sobre isso. E ele é o único que começa com H, porque todos os outros começam com WH e são conhecidos assim. E o long, que é uma estrutura de how long, que significa quanto tempo. Quanto tempo. O how sozinho é quanto. Colocou o long junto dele, fica quanto tempo. Mesmo que long não signifique tempo ao pé da letra. Since vai significar desde. E for vai significar tanto a quanto faz. E aí, claro, for também tem outras traduções, como para, por exemplo, por. Isso vai depender do contexto. Essa palavra tem várias traduções dependendo do contexto. Aqui nós estamos neste contexto, vamos ver a tradução certinha aqui com essas frases. Veja bem, how long, que é quanto tempo, ele é usado para fazer perguntas, somente perguntas sobre a duração de algo que começou no passado e continua até agora. A ligação entre o passado e o presente fortíssima aqui. How long have you studied English? Olha só,
quanto tempo você aqui não traduz, né? Estuda inglês. Quanto tempo você estuda inglês? E aí você pode notar, muito bem notadinho, que neste caso eu não estou usando, você pode ver que eu não estou usando neste caso a tradução em português, ou tradução em português é bom, a tradução no passado. Pode perceber que eu estou traduzindo para o presente, né? Percebeu isso? Neste caso, o presente em português, o presente perfeito, ele descreve uma ação que começou no passado e continua até o presente. E aí a gente começou no ano passado, continua até o presente, aí a gente faz essa ponte para o presente na hora de traduzir. Quanto tempo você estuda inglês? Já não é estudou inglês, né? E como é que a gente responde essa pergunta? Você tem duas preposições de tempo que são perfect, que são perfeitas. São essas que eu comentei com vocês. O since, que significa desde, ele é um ponto específico no tempo. Ele é usado para indicar quando a ação começou. Então, desde tal momento, desde 2010, desde o Natal, desde tal coisa, desde ontem. E aí eu posso usar períodos específicos com present perfect quando eu uso essa preposição aqui de tempo tranquilamente. E também temos o for, que vai aqui nesse caso aqui, ele vai significar a ou faz. E é uma duração de tempo. Ele é usado para indicar por quanto tempo a ação ela vem acontecendo. Então ele acompanha muitas dessas expressões quando você traduz para o português. Para o português não, eu tô com esse negócio de traduz com sentido de presente no português, agora sim. Veja bem, how long have you studied English? Por quanto tempo você estuda inglês? E agora, como é que a gente responde essa pergunta mesmo, hein? Temos duas opções, com for ou com since. Cada um vai ser usado com períodos de tempos diferentes. Eu vou falar aqui, I have studied English for 2 years. Eu estudo inglês há 2 anos, faz 2 anos. Ou I have studied English, eu estudo inglês since 2023, desde 2023. A ideia aqui é que eu continuo estudando inglês, só que esse estudo aconteceu lá no passado, a ação em algum momento aconteceu lá no passado, seja 2 anos, seja desde 2023. E ela vem tendo essa progressão, sendo verdade ainda no momento atual. Por isso essa questão de traduzir ela, não vou falar para português não, traduzir ela com essa ideia de presente, muito bem? Com essa ideia de presente fortíssima. Muito bem. Seguimos para a gente saber como é que a gente vai usar o since. Veja bem, since é usado com algumas time expressions, algumas expressões de tempo. Claro que não são as únicas aqui. Então, o since é um ponto de partida, é desde. Você sabe, você usa isso no português, é o início de uma ação. Então, 9 o'clock, since 9 o'clock, desde as 9 horas. Since 2025, desde 2025. Since Monday, desde segunda-feira. Since July, desde julho. Since March 3rd, desde 3 de março. Since Christmas, desde o Natal. Since last week, desde a semana passada. Since yesterday, desde ontem. Perceba que esses dois aqui eu não uso com presente perfeito de jeito nenhum. Quer dizer, deixa eu reformular. Eu não uso com presente perfeito, a não ser que venha acompanhado desta expressão de tempo aqui, desta preposição. Aí eu posso usar um tempo determinado, porque semana passada foi lá, né? Lá na semana passada, é passado. Yesterday também é passado. Mas eu posso usar assim quando vem acompanhado de since. E esse aqui, for,
for, você sabe que é um período de tempo. Afinal de contas, você traduz ele para a/faz. Plus time expressions que a gente usa com ele. For 4 hours. Há 4 horas. For a week. Há uma semana. For 10 minutes. Há 10 minutos. For years or 5 years. Há anos ou 5 anos. For a long time. Por muito, muito tempo. For ages. For ages. Ou seja, aqui você vai ter, essa ideia de um tempo maior, que é questão de eras, né? Você consegue, há umas eras, enfim. For 4 months. Eu só escolhi o 4 aqui, né? Tanto 4 aqui quanto o 4 aqui fica interessante, porque for, né? O que muda é apenas o U, mas é a mesma forma de falar. For 4 months, há 4 ou faz 4 meses. Eu gosto de usar mais o A, W-A e o acento agudo, do que faz. Mas isso aí é questão de gosto. Então, entendida essa questão do how long, do since e do for, vamos ver mais perguntas envolvendo eles? Veja bem. How long have you known her? Há quanto tempo você conhece ela? Por quanto tempo? Há quanto tempo você conhece ela? I have known her since 2015. Eu conheço ela desde 2015. Ou I have known her since we were kids. Eu conheço ela desde que nós éramos crianças, ou seja, eu não preciso somente usar essas expressões de tempo. Eu também posso usar uma estrutura normal de uma frase normal e aqui no passado, porque aqui a ideia é para dizer que eu conheço ela desde, aí eu meto uma coisa lá do passado. Aqui no caso uma estrutura de verbo to be do passado. Nós éramos crianças. Outra pergunta. How long has Beto had that car? Há quanto tempo o Beto tem aquele carro? Você vai vir o had, você quer traduzir para tinha, porque had é o passado do verbo have e naturalmente o passado do verbo has. Olha que interessante, você tem o has aqui, que é o correspondente desse, numa questão normal lá de presente e passado, que presente aqui é passado. Mas aqui você sabe que esse has não tem tradução, a não ser que você traduza ao pé da letra do quanto tempo tem o Beto tem aquele carro. Não vai combinar nesse caso, mas tem momentos que você pode traduzir ao pé da letra, como lá no título da nossa aula, What have you done this month? O que você tem feito este mês. Então não é sempre, mas só para mostrar para vocês isso. Então temos aqui, Beto has had the car for 1 year. O Beto tem aquele carro há ou faz 1 ano. Aí aqui já é um período de tempo e não mais a questão de um início de uma ação. Beleza? Mas esse since, e aí foi loucura aqui. Mas esse since e o for, eles estão atrelados ao how long naturalmente. How long é a pergunta e since e for vem na resposta. Mais uma situação que a gente usa o present perfect. Ele é usado para falar de ações recém-completadas. Nós chamamos de recent completed actions, ou seja, ações recém-completadas. E aí a gente vai usar o nosso querido just. Just, ele vai ter algumas traduções no português, do inglês português, como só, somente, mas aqui neste caso, in that case, ele vai ser traduzido para o nosso famoso acabar de. Ah, eu acabei de tal coisa, eu acabei de tal coisa. Então, assim, muito utilizado com present perfect. Não somente com present perfect, também pode utilizar com o passado simples, o past simple, o simple past tranquilamente. Então, olha só, tem essa frase aqui. Aqui. I've just called my best friend to tell her the good news. Ou seja, best friend forever. Eu acabei de ligar para a minha melhor amiga para falar as novidades.
I have just called. Eu acabei de ligar. E aí, aqui nesse caso, o called, que está no particípio passado, esse verbo aqui que é a ação, eu traduzi ele para como? Traduzi ele como um verbo que não está traduzido, o que não está, poxa, hoje está demais, que não está conjugado. Eu acabei de ligar. Ligar não está conjugado, está na sua forma infinitiva. Temos essa frase aqui, ó. She has just given me the best advice about my friendship problem. She has just. Ela acabou de me dar. E onde está o verbo dar? Está representado pelo verbo given. Bem aqui, consegue ver? Que o given é também um verbo irregular, assim como outros verbos que a gente viu. E ele vem do verbo to give, que é o verbo dar. Então, quando eu falo she has just given, acabou de me dar. E aí o dar também está aí como se não tivesse conjugado, apesar de estar no particípio passado, que tem aquela tradução de do, é do, ido. Aí no caso seria dado, mas a tradução não vai permitir isso. The best advice é o melhor conselho, advice, conselho, sobre meu problema de amizade, my friendship problem. Muito bem? Então, just é isso. Também é usado para ações que acabaram de acontecer. Ou seja, está atrelado também do passado e tem um impacto profundo, algum impacto bem importante no presente. Olha o que eu trouxe para vocês. Isso é bem interessante. Vamos lá para a tela para a gente ver sobre isso? Let's go. Que legal, olha aí, ó, a gente consegue visualizar. Tem aí o present continuous, ele está aí de gaiato. Ele está aqui de gaiato, mas aí a gente deixa ele para lá. Isso vocês aprenderam lá no primeiro ano, mas o foco aqui é o past simple or simple past e o present perfect. O que é isso? Veja bem. Aqui você tem algumas expressões de tempo que você pode utilizar tanto com o passado simples e tanto com o presente perfeito. E algumas que você só utiliza com o passado simples. Tudo bem? Então, olha só. Last year, ano passado. 5 minutes ago, 5 minutos atrás. In 1999. Yesterday, que são tempos bem específicos. Você não vai usar com presente perfeito. Exceto, como eu falei lá para vocês, quando eles vêm acompanhados dessas palavrinhas aqui, dessas preposições de tempo, que é o since e o for. Aí eu posso usar. Aí eu posso usar essas palavras, ó, last, yesterday, os anos aqui, eu posso usar tranquilamente. Mas sem eles, eu não posso fazer uma frase usando essas questões aqui. Agora, o presente perfeito, ele vai englobar, juntamente com o passado simples, o for, o recently, tranquilamente. Claro que não tem todas as palavras aqui, né, gente? Tem mais palavras que eles englobam também. Mas o for e o recently, que a gente viu hoje aqui, o I e o faz, e o recentemente, também pode ser usado tanto no passado simples quanto no presente perfeito. Agora, o presente perfeito você vai usar aqui o already, since, yet, just, lately, so far, till now. Already é já, since é desde que a gente viu agora, yet, aquela questão do ainda, just, é o acabar de, eu acabei de. Lately é ultimamente, so far até agora, till now até agora é usado no present perfect. E aqui o present continuous ele consegue também usar coisas que o presente perfeito usa. Essas palavrinhas como hoje, today, que a gente viu lá na nossa aula, no início da nossa aula, períodos de tempos que não estão findados. This morning, esta manhã, período de tempo que ainda não está findado. Muito bem? Só para ilustrar um pouquinho aqui para vocês. Tendo visto isso, vamos agora para a parte importante da nossa aula, que é aquela questão de que é muito comum a confusão entre o simple past e o present perfect. Portanto, pay attention, preste atenção. Vamos lá! O simple past, ele vai descrever ações que chegaram ao fim, que acabou, que findou, que já foi. Eventos listados no passado com uma referência específica de tempo, como ontem, acabou, já foi.
Present Perfect, ele já é utilizado para se referir a um tempo não específico, diferentemente do passado simples. No passado, não específico no passado, para uma ação que começou no passado e continua no presente. Esse impacto que ela tem, essa ponte entre o passado e o presente. Ou uma ação que tem resultado no presente. Não entendeu ainda? Tá meio difícil? Vamos para essa questão aqui. Check this out. Veja aí, dá uma olhadinha nisso. Como você traduziria essa frase? Eu não comi hoje. Já comentei sobre isso lá no início da aula. Eu não comi hoje. Você vê a palavra comi e aí você fala, tá no passado. Tá no passado, eu vou falar I didn't eat today. Aí que tá o problema. A palavra today, ela indica que a ação ocorreu em um tempo que ainda não terminou. Isso lá no início da nossa aula a gente viu isso. Que foi o dia de hoje, ou que é o dia de hoje. Portanto, gente, é necessário o uso do present perfect, pois é um tempo indefinido que ainda tem ligação com hoje. Entendeu? A frase traduzida será I haven't eaten today. E não I didn't eat today. Que aqui seria passado simples. Mas muita gente com certeza traduziria dessa forma. Mas o I haven't eaten today estaria muito mais correto. Eu não comi hoje, porque o dia não findou. Se na frase tivesse um tempo, tivesse, o meu português está ruim hoje, um tempo específico, o slash determinado, ou o uso do simple past seria o ideal, como, for example, I didn't eat yesterday, que foi exatamente o que eu escrevi lá. Porque o ontem aqui, tirando o today, né? O ontem já foi. Ah, mas a gente pode usar o yesterday também com present perfect. Você falou, pode sim, mas ele tem que ser acompanhado pelas palavras since ou for. Caso contrário, ele não pode ser utilizado, o yesterday. Agora, se ele está assim, eu não comi ontem, e aí já foi. Foi uma ação que já aconteceu, não tem impacto no presente. O ontem foi lá, você com certeza hoje já comeu, tá entendendo? Não comeu ontem, enfim. Então é nessa seara aí. Então, yesterday é um tempo específico, slash determinado, e por isso o ideal é o uso do simple past e não do present perfect, que eu só vou utilizar com essa questão quando o dia ainda não terminou, o período de tempo ainda não findou, o mês ainda não acabou, o ano ainda não acabou. Eu trouxe isso lá no início da nossa aula. Perfeito! Então é isso, gente. Let's practice. Vamos praticar. Rapidex. Olha aí. Escolha a alternativa correta. Temos essa frase e temos as outras questões que você tem que dizer qual é a correta. Então eu tenho aqui, ó. I, him, at the station this morning. This morning, esta manhã. Como é esta manhã, eu já sei que não vai ser sol, que é passado, esse verbo está no passado simples. Eu sei que não vai ser has sim, porque o I não é usado com has. Eu sei que não vai ser have sol, porque o sol é o verbo no passado simples, apesar do have estar correto. Eu não vou usar o sim, porque eu vou precisar do meu auxiliar. Sem ele, não tem como eu usar um verbo correto. Portanto, a letra A é a resposta correta, justamente porque você precisa do auxiliar do presente perfeito e o verbo no particípio passado, que aqui não tem o auxiliar e aqui, apesar do auxiliar estar, o verbo está no passado e não no particípio passado. E é o mesmo verbo. Todos eles são assim. Se, sol, sin. Então, olha só, esse aqui é um W, tá? Ficou estranho, mas é um W. Então, presente ou na sua forma in natura, no infinitivo, passado e particípio passado. Muito bem? Na próxima. They alguma coisa to the cinema last night. Last night. Já foi, acabou. Noite passada. Não tem since aqui.
não tem for. Portanto, eu não vou jamais utilizar a estrutura de presente perfeito. Jamais é modo de dizer, tá, gente? Então, aqui, have gone não vai ser has gone, muito menos porque eu não vou usar o has com o they, então aqui já estaria errado de qualquer forma. Go, não, porque go não está no passado, nem no participio passado, está no presente. Gone, também não, porque gone está no participio passado, eu estou procurando um verbo no passado. Mas, teacher, que verbo estranho é esse? Pois é, o verbo go, ele no presente é assim, ou no... Também tem a variação dele, né, no presente que é goes, na terceira pessoa do singular. Isso aqui tudo esteve no primeiro ano. O passado dele é went, que é um verbo irregular, e o participio passado dele é gone. Então, ele muda bastante, principalmente no passado. No passado, ele vai para outra palavra que eu juro que eu não entendo como é que de go foi para went. Realmente não dá para entender. Então, a resposta é went. They went to the cinema last night. Eles foram ao cinema noite passada. E na próxima, aqui você assinale, que meu português está ruim. Você vai assinalar a alternativa em que o present perfect está usado corretamente. Vamos analisar as frases? I have saw that movie before. Você acabou de ver que o saw, ele não é participio passado, e sim passado. O participio passado dele é seen. Então, não está correto. Eu vi aquele filme antes. She has just finished her work. Aqui a estrutura está correta. Eu estou falando até de uma ação que acabou de acontecer. Então, ela acabou de finalizar, acabar, terminar a atividade dela. Será que é a B? Vamos ver as outras. They, has. Ih, aqui já está errado. Porque eu não vou usar o has com o they, e sim o have. Aqui está certo, mas não importa. Mas aqui tem outro erro. Yesterday. Yesterday não está certo para ser usado com present perfect assim. Na letra D, we have went. Ixi, errou aqui no went. Não seria went e sim gone. E errou aqui no last week, que eu não uso no presente perfeito assim, sem o since, sem o for. He have aqui já está errado, porque seria has. Tá certo o verbo. Tá errado o ago, porque não pode ser usado sem o since, sem o for. Muito bem! Então, a resposta correta é exatamente aquela que a gente estava achando que era, que é a resposta de letra B de banana. She has just finished her work. Ela acabou de finalizar, de terminar o trabalho dela. Her work. Então, fiquei para vocês as nossas referências. Finalizamos! We just have finished. Acabamos de finalizar o quê? Essa questão das nossas aulas do Present Perfect. Eu espero que vocês tenham aprendido o suficiente. Quem tiver mais interesse, please, pesquisa aí, vai atrás, porque se não pesquisar, esquece, porque são vários usos, várias formas. Temos ainda aí a nossa Review and Exercise, and I see you next class. Bye!